dizer alguma coisa, o Pedro era sempre o primeiro a fazer alguma coisa. Ele foi o primeiro a desanimar e a fazer alguma coisa. E aí o que Pedro fez? Veja bem, abre aí. João capítulo 21. Diz aqui: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Disse-lhe Simão Pedro, olha, Pedro que falou para os discípulos: vou pescar. O que eles eram antes de Jesus chamar para ser discípulos 3 anos e meio antes? A maioria deles eram o quê? Pescadores. Pedro era pescador. Aí Jesus ensina eles a ser discípulo, eles estão com Jesus por 3 anos e meio, aí Jesus morre, Pedro desanima e fala: eu vou voltar a ser o que eu era antes. Eu vou voltar a ser o quê? Pescador. E ele falou: vou pescar. E aí o que dizem os outros? Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles resolveram ir com Pedro. Pedro vai pescar, então vamos pescar também. Vamos voltar a ser pescadores. E aí foi todo mundo de novo pescar. Só que não pegaram nada aquela noite. Por que não pegaram nada? Porque Deus já tinha falado para eles, Jesus tinha dito para eles: vocês não são mais pescadores. Agora vocês são pescadores de homens. Agora é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pescar homens, não é peixe. E eles ficaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus. Tem pergunta que magoa. Tem pergunta que não é legal você fazer para a pessoa. Se tem uma pergunta que o pescador não quer ouvir, é essa. Jesus falou para eles o quê? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Em outras palavras: vocês pescadores aí, passaram a noite inteira, pegaram algum peixe? Não, não pegaram nenhum. Foi isso que aconteceu. E aí? Então eles disseram: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Isso já tinha acontecido uma vez no começo do ministério de Jesus. E essa é a segunda vez que esse milagre acontece, agora depois da ressurreição. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem que era o discípulo que Jesus amava? João, que está escrevendo aqui a história. Ele é o autor do livro. Ele nunca se refere a João. Quando ele escreve João, no livro de João, é João Batista. Quando ele fala sobre ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ali ninguém reconheceu, parece que ninguém entendeu. Eles começaram a puxar a rede pesada, cheia de peixe. João parou, olhou o milagre, olhou para a praia e falou: Pedro, é o mestre. Olha o que ele disse. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se. Aonde? Ao mar. Você vai na praia, você faz o quê? Você vai entrar na piscina, você vai tomar banho, vai entrar na água, você faz o quê? Tira a roupa ou põe a roupa? Pedro vestiu a roupa. Por quê? Pensa bem. A última vez que ele estava num barco e Jesus estava fora do barco, o que tinha acontecido? Ele andou sobre as águas. Ele saiu do barco, foi andando e se encontrou com Jesus. Eu não tenho a última palavra nisso, mas eu acredito que foi isso que ele pensou. Por que ele ia vestir a roupa para entrar na água? Quando ele viu que era Jesus, ele pegou, vestiu a roupa e falou: lá vou eu andar na água de... Foi para o fundo da água, foi nadando e chegou lá na praia para encontrar com Jesus. Dessa vez ele não andou sobre as águas. E aí o que aconteceu? Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E aí Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quanto? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Isso é coisa de pescador. Porque pescador gosta de contar vantagem, né? E alguém teve trabalho de contar 153 grandes peixes, para depois contar a história. Você não acredita? Tinha muito peixe. Não, eles contaram 153, eu contei. Só que Jesus estava ali na praia já fazia algum tempo. Porque o que eles viram ali, quando Jesus estava na praia? O que tinha ali? Brasa. Quanto tempo demora para fazer brasa? Jesus estava ali há algum tempo já preparando, porque ele sabia que eles estavam cansados. Ele sabia que eles estavam pescando a noite inteira.
E ele sabia que eles não conseguiam apanhar peixe. Agora, Jesus, por sua vez, sabia pegar peixe. Porque diz ali que ele já tinha pão e já tinha peixe. E já estava assado, porque tinha brasa. Já estava prontinho a comida para eles, o café da manhã. Naquela madrugada, quando eles estavam cansados e com fome. Jesus já estava ali com tudo pronto. Por que Jesus está ali? O que Jesus estava fazendo? Olha o que Jesus diz, verso 12. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Ele foi lá e deu comida para eles de manhã. Por que ele está ali? Jesus estava ali simplesmente para comprovar aquilo que ele já tinha dito antes de morrer. Eu vim para servir. Foi isso que ele fez. Ele estava ali para fazer o café da manhã para eles. Eles estavam com fome, cansados. E ele falou: está aqui o pão, está aqui o peixe, como? O Deus da glória, aquele que criou esse universo inteiro, ressuscitou. Agora ele nem humano é mais, porque eles tinham dificuldade até de reconhecer Jesus, porque diz aqui, eles não perguntavam quem era o Senhor, mas eles queriam perguntar. Mas eles sabiam que era Jesus, mas não parecia mais com Jesus. Porque agora ele ressuscitou, ele estava com um corpo diferente. Como nós vamos estar diferentes depois que nós ressuscitarmos. Ainda vai ser a gente. Mas se você não gosta muito do que vê no espelho, não se preocupa, Deus vai consertar tudo. Vai pôr tudo no lugar. O que está sobrando, ele tira, o que está faltando, ele coloca. Pode ficar tranquilo, a gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando. Se preocupe, Deus conserta tudo. E assim que vai ser, depois da ressurreição, quando Jesus voltar. Mas Jesus está ali simplesmente servindo a eles, mostrando para eles: eu vim para servir, vocês têm que aprender a servir. Existem alguns sinais na nossa vida que demonstram se nós amamos a Jesus. Jesus disse o seguinte, João 14, verso 15. O que diz lá? Jesus disse assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esse é um sinal de que eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, o que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos. Olha lá. Agora, tem outras coisas que demonstram que a gente ama Jesus. Quando Jesus está no nosso coração, a gente faz isso que ele fez. A gente segue o exemplo dele, a gente serve o próximo. A gente vai ajudar as pessoas. A gente vai fazer o bem para os outros. É uma coisa natural no nosso coração. E às vezes a gente pensa: o que eu posso fazer para ajudar os outros? A lição dessa semana, né? Estava lá. O que eu posso fazer? Eu não tenho muito dom e talento, eu não tenho muita condição, capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. A gente tem 1000 desculpas. Qualquer um pode ajudar outras pessoas. Eu vou provar para vocês. Essa história é uma das histórias que mais me emocionaram, que mais fizeram pensar como que qualquer um pode fazer grandes coisas nessa vida para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo fisicamente, para ajudar o próximo, quem sabe, mentalmente, emocionalmente, ou sobretudo espiritualmente, para encontrar o caminho da salvação da vida eterna. Anos atrás eu li essa história sobre um menino, não me lembro se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, chamado Ryan. Ele tinha 5 anos de idade. Ryan. Um dia ele foi para a escola e a professora, 5, 6 anos de idade ele tinha, ele estava na primeira série, na pré-escola. A professora contou uma história dizendo que na África as crianças estavam morrendo por causa da água, porque a água era contaminada. E aí as crianças não conseguiam nem chegar na adolescência, estavam morrendo infectadas por causa da água contaminada. E a única coisa que podia salvar elas e ajudar eram poços de água, né, artesiano e tal, água limpa, mas é muito profundo, cara, eles não tinham condição de fazer aquilo. E aí Ryan ouviu aquilo e ficou impressionado. Ele ficou impressionado que crianças como ele estavam morrendo na África. Ele foi para casa, chega em casa, está na mesa ali com a família, e aí pai e mãe conhecem, né? E olharam para ele e falaram: Ryan, o que aconteceu? Por que você está triste hoje? E ele quietinho lá, e aí ele desabafou, e ele falou: eu não estou nem com fome, não queria nem comer. Ele falou: por quê? Porque tem crianças que estão morrendo na África. Está muita criança morrendo porque não tem água limpa. E aí a mãe conversou com ele, pai, e aí depois de conversar e ver o que podia fazer, ele falou: a gente precisa dar um jeito, né, de fazer poço para as crianças lá. Aí a mãe foi se informar e perguntou quanto custava para fazer um poço na África. Ele falou: olha, em torno de $80 que custa para fazer um poço. Aí o Ryan falou: então eu vou conseguir o dinheiro para fazer um poço lá na África. E aí ele começou a ajudar a mãe, secando a louça, limpando, tirando as folhas, né, lá do gramado. Foi na casa do vovô e foi juntando dinheiro. Demorou 3 meses e ele conseguiu juntar os $80. Aí ele foi bem feliz, junto com a mãe e o pai, foram lá
com a pessoa indicada e falou, olha, em tal lugar tem